Boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um instante. Olha que lindo. Muito bem. Fixar aqui. Boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já chegou, muito bem. Fica por aí assistindo um pouquinho. Josane Jesus, que surpresa maravilhosa e que saudade extraordinária que eu tô de você. Tá? Sejam todas muito bem-vindos e muito bem-vindos. Eu sou Maria Viana, né? Moro na cidade de Santos, sou casada, tenho 2 filhas e convido você para estar comigo aqui hoje para a gente fazer uma tarde aí espetacular. Enquanto as pessoas vão chegando, eu convido você também para estar colocando os seus dedinhos lindos aí nessas emoções para que o Instagram possa estar entregando essa live. Se você também estiver passando numa outra plataforma, no YouTube por acaso, se inscreva no canal, eu sou Maria Viana X e eu peço para você ficar me ajudando. Seja bem-vinda, viu, Bel? Eu chamo você para a gente já começar aqui a compartilhar com os nossos amigos, principalmente os que estão online, tá? Enquanto eu me apresento para você, eu moro na cidade de Santos, eu há 23 meses fiz lives todos os dias para colaborar com você, contribuir com o seu crescimento e com o meu. Hoje eu faço lives apenas nas quartas e nas sextas-feiras. E toda última semana de cada mês eu trago convidados. Hoje eu trago apenas convidadas que já tenham passado pelas energias, pelas ferramentas energéticas que eu trabalho, ou que sejam pessoas praticantes dessas energias. Por quê, Maria? Porque eu ainda estou no momento em que a gente está levando conhecimento do que são essas ferramentas, do que são ferramentas energéticas, do que é uma terapia energética para as pessoas. E tenho trabalhado muito aqui no perfil sobre a energia do desabuse-se, além de outras energias também, mas principalmente a do desabuse. Estou aqui compartilhando, me dê mais um minuto, por favor. Se você está chegando e eu não estou lhe vendo, seja bem-vindo e bem-vinda. Arenice Baco, seja muito bem-vinda. Eu estava aqui compartilhando, tá? Então, espero que vocês, Márcia, seja bem-vinda também, espero que vocês estejam todas muito bem e todos muito bem. E você que vai chegar, que você também se sinta bem, esteja à vontade, essa é a sua casa. É aqui onde você pode também estar compartilhando, é aqui onde você pode estar entregando para o mundo. Se você não entrega através da sua voz, através do que você faz, você pode estar entregando a mensagem dos outros, tá? Então, toda última quarta-feira de cada mês, Mabi, seja bem-vinda, que surpresa maravilhosa, seja bem-vinda, viu? Então, toda última quarta-feira do mês, a Mabi também já esteve aqui conosco, tá? Eu creio que quase todas vocês que estão aqui nesse momento já passaram por essa hashtag. Então, quase toda última quarta e sexta de cada mês, agora eu estou trazendo essas convidadas. E no caso, estou trazendo as mulheres, que tanto contribuem, porque a mulher ela sempre sai na frente, a mulher ela sempre está ali prestes e com vontade de fazer transformação nesse mundo. Então, os exemplos dessas mulheres, Noelma, seja muito bem-vinda, os exemplos dessas mulheres, os exemplos dessas pessoas, os exemplos das suas histórias, elas mudam outras pessoas, é como testemunho. O testemunho, o seu exemplo arrasta mais do que o que você diz. Por isso a gente traz essas pessoas, Sheila, seja bem-vinda. Por isso a gente traz essas pessoas para estarem passando por aqui. Seja bem-vinda, Alê. Não tinha visto você entrar. Seja muito bem-vinda. Compartilhem, gente, porque hoje eu quero fazer uma live ali até rápida, porque eu tenho outro compromisso, mas eu não quero deixar de estar entregando essa satisfação de poder estar contribuindo com vocês, tá? Então, essas histórias que a gente traz, essas pessoas que a gente traz, principalmente aquelas que já experienciaram por algum tipo das energias ou que praticam essas energias. Por quê? Porque a gente está com vontade de fazer as pessoas entenderem mais. É expansão de consciência. E para você se conscientizar de outras coisas, você precisa estar aberto. Ainda que você diga, isso não me serve, mas eu sei por que não me serve. E não apenas porque fui treinada, ou porque fui doutrinada, ou porque nunca me chegou esse conhecimento. Hoje, com o mundo globalizado, nós temos as possibilidades de saber sobre tudo. E principalmente de saber filtrar. Hermes, você nunca mais tinha aparecido. Seja bem-vindo, viu, irmão? É muito bem-vindo aqui na minha casa. Então, hoje a gente tem as condições de saber o que é bom, o que não é, filtrar, não ter que pagar tão caro como se fazia antigamente. Antes a gente não tinha muito conhecimento, porque nem todos tinham poder aquisitivo para estar participando das grandes coisas que os grandes participavam, seus filhos participavam. Tudo era para quem podia. Hoje tudo é para quem quer.
tá? Então é nesse intuito que a gente busca estar falando, tá trazendo as pessoas que já experimentaram, tá trazendo as pessoas que sabem do que estão fazendo, sabem o que estão falando, e daí não existe o certo, não existe o errado, existe aquilo que serve, que é verdadeiro para você ou não, tá? É dentro dessa vibe que eu gosto, é onde eu me encontrei, é onde você vai escolher o que é bom para você ou não, mas porque você sabe do que se trata, tá? Então, falar dessas ferramentas energéticas, hoje a gente vai estar falando também das mudanças com essa energia do desabuse-se. Como falei para vocês, né? A gente tem aqui várias situações que a gente já foi descobrindo, que já veio trazendo durante essas lives. O que são os abusos? Por que que as pessoas só querem falar do abuso sexual? Você dá um Google, você procura alguma coisa sobre abuso. Quando eu escrevo aqui abuso na minha live, ou qualquer uma outra pessoa que escreva, o engajamento nem existe. Por quê? Porque essa realidade que a gente está inserido não quer que você descubra que você é uma pessoa que foi abusada. Porque tudo vai se normalizando. Em todas as áreas da nossa vida, os abusos vão acontecendo. E abuso é tudo aquilo onde você teve que fazer alguma coisa que não queria. Teve que dizer alguma coisa que não gostaria. Teve que falar no momento que queria calar. Ou se calou no momento que você queria falar. A gente não procura dentro dessa frequência quem está certo ou quem está errado. Porque essa realidade é assim, ó. Todo mundo tem culpa, mas ninguém encontra um culpado. Por quê? Porque vem de sistemas, de sistemas, de sistemas. Então, a pessoa que você é hoje, todo mundo tem culpa nisso, inclusive você. Mas a gente não encontra um culpado por isso, porque todo mundo aprendeu a estar repassando os mesmos padrões, tá? Então, atualmente, é isso que eu faço, eu trago dentro do meu perfil para o nosso desenvolvimento a expansão de consciência, da energia do abuso, educando mesmo, trazendo informação, não apenas do que é um abuso físico, sexual ou emocional, principalmente daquele que é o autoabuso, aquele que você não tem nem consciência que é você mesmo, quem é o seu sabotador, é você mesmo quem abusa de você, é você mesmo quem é a pessoa que suga, o sugador, você é o próprio sugador de você mesmo, sem consciência. Inconsciente do que você está fazendo, mas isso não impede de você pagar o preço pela escolha que você faz, tá? O que é o abuso e o quanto essa energia, isso que eu gosto de estar trazendo para vocês, o que é o abuso e o quanto que essa energia, nessa realidade que todos nós estamos inseridos, o quanto que ela é sorrateira, e o quanto que isso causa sofrimento na gente, o quanto que a gente sente o nosso peito vazio, o quanto quando ela acontece, como a gente fica sem entusiasmo nenhum, entusiasmo pela vida, pelas coisas simples, entusiasmo pelas coisas complexas, você fica com uma insatisfação e um desgosto tão grande pelas coisas que acontecem dentro da sua casa, dentro das pessoas com quem, no relacionamento com quem você convive, às vezes no seu trabalho, às vezes no seu estudo, às vezes na parentela. Então, tudo isso, essa energia sorrateira, ela vai acontecendo. E aí, por tantas coisas que vão acontecendo durante a nossa vida, a gente não vai vendo mais a mágica da vida. A gente não vai vendo mais o que acontece ao nosso redor, na nossa vida. A gente só sabe se lamuriar, se reclamar, ver o quanto que nos falta. Você não consegue mais olhar na natureza para qualquer lado que você olhe e veja as rosas, veja as flores. Você já rotulou, você já sabe que aquilo... Você está tão cansado, você está tão abusado, que uma flor é apenas uma flor, uma rosa é apenas uma rosa, só vai mudar a mesma cor, às vezes nem muda tanto o cheiro. Qualquer pássaro você já sabe, a ciência já deu o nome, então lá vai ali um urubu, um pombo, uma rola, uma pombinha, sei lá, um beija-flor, você já sabe, então você não quer muito saber daquilo. Você perde o encanto. Você quer ver o encanto maior que a gente perde com a inocência das crianças. As crianças, quando elas chegam na sua inocência e na sua persistência, ao invés da gente se ver no lugar daquela criança, buscar a nossa força genuína que um dia nós tivemos, a gente vai vendo que aquela criança não passa de birrenta, de manhosa, de teimosa. E aí o primeiro brinquedo eletrônico, por acaso um celular que tiver por perto, a gente já entrega para aquelas crianças para que elas se distraiam, para que elas não briguem, para que elas não lutem mais por aquilo que tinham, que queriam, que sonhavam. Vocês estão entendendo que essa energia, é dessa energia que a gente precisa estar sempre tomando conhecimento?
Por quê? Por causa dos nossos condicionamentos limitantes que a gente vai tendo, que a gente vai adquirindo durante toda a nossa vida. A gente vai, ao invés de admirar uma criança, a gente vai ali tirando por causa da nossa pressa, por causa da nossa impaciência, por causa do nosso gatilho automático na pressa do mundo, no coletivo todo. A gente não quer mais saber disso. E a gente fica vivendo esse mundo aqui, ó, acelerado, além de acelerado, cheio de julgo, cheio de coisas. A gente começa a ver que a criança é quem está errada. A gente começa a ver que as crianças hoje, elas são aceleradas, a gente já dá mais coisas para elas ficarem aceleradas. E quando elas não entendem o que a gente quer dizer de antigamente, porque para elas já é antigamente, a gente começa a julgar também essa criança. Então a gente, além de ter sido treinado, a gente treina todas essas crianças a não estarem conquistando, a não estarem lutando, a não estarem buscando pelas suas vontades. Nós precisamos, e é nessa realidade, é nesse tom que eu quero que cada vez mais vocês entendam as pessoas que vêm aqui, as pessoas que tomaram um posicionamento na vida, elas entenderam que tem que construir o próprio futuro. Basta buscar a consciência do que é que elas querem dessa vida, a clareza que elas querem, buscar a ferramenta certa, buscar a consciência e equilibrar as leis. Antes de você pensar que você é alguma coisa, antes de você achar que é a última bolacha do pacote, existem leis no universo. E quando você equilibra a lei do oposto, você fica aqui no meio equilibrado, você contribui realmente com aquilo que você veio fazer, aquilo que você tem que ser. Por isso que eu coloquei hoje, permita-se. Permita-se ser você. E a pessoa que veio hoje, ela veio de babá a trader. Então, uma pessoa, né, que veio lutando toda a sua vida para poder estar vivendo uma experiência boa. Porque a gente vai encontrando aqui nessa realidade o quê? Pessoas com sofrimento, pessoas que vão colocando a gente cada vez mais nesse sofrimento. Por isso que eu quero estar sempre falando para vocês dessa energia, e é nessa vibe que eu quero convidar, né? Vou chamar aqui a nossa amiga para hoje estar falando conosco. Linda, maravilhosa, que tem a mesma história que eu e que você, uma história de vida igual a de milhões de outras mulheres. Só que essa mulher, ela se coloca, ela espera, acho que a sua câmera está virada. Ah, isso, tá boa agora. Tá? Então, essa mulher que vocês estão vendo aí na minha frente, na frente de vocês, tem uma história de vida igual a de milhares de outras mulheres. Só que ao invés dela se colocar no lugar daqueles milhares que ficam se lamuriando, ela resolveu assumir o controle da sua própria vida. Verdade. Ela assumiu e sabe que a vida é cíclica, né? Então ela está recomeçando de novo, como todos nós, se a gente for olhar direito, o mundo mudou depois do Covid. E depois do Covid, todo mundo encontrou uma oportunidade de estar fazendo alguma coisa. Eu a conheci, e uma das lives de tantas que fiz ali com Jair Pérez, né? Então eu conheço ela por causa do Prado, né? E é uma mulher que durante essa crise aí do Covid se reinventou, se descobriu, viu que podia ir buscar aquilo que sempre sonhou, uma vida com mais conforto, com prosperidade. Para isso, ela se dedica e estuda diariamente. Vem de uma família muito, mas muito pobre, só que ela decidiu quebrar esse pacto, quebrar esse voto, onde os antepassados, né? Os antepassados vão fazendo e vão vivendo e vão ali se conformando ou vão lutando, vão deixando ainda alguns buracos que enquanto a gente vem na vida, a gente vai planando para quando outras pessoas, depois da gente, passar, encontrar uma estrada melhor, um mundo melhor do que aquele que a gente encontrou. É casada há 30 anos, é mãe, é avó, é dona de casa, era dona de casa, até o momento que toma a consciência de se tornar a dona da casa. E a partir da sua casa se tornar uma empresária, uma treinadora de outras empreendedoras, né? Uma pessoa que treina e que estuda e que dá treinamento também, como você pode estar no mercado financeiro e nas aplicações. Tá? Então, sem mais delongas, eu quero que vocês conheçam esse perfil que está aí lindo. Se você não segue ainda, vai lá, vai conhecer o que essa mulher é capaz de fazer. E se eu, e se ela, e se nós conseguimos e podemos, por que que você não? Eu quero que você só faça essa pergunta. Por que que você não? E não é ser como eu, não é ser como ela, porque nós não somos nada. É encontrar
O abuso que existe na sua realidade, que não é a sua essência. O que é que está por cima de você que não permite você ser quem você é? O que você veio para ser? O que você gostaria? E se você pudesse escolher, quem você seria? Então é isso que eu quero que vocês entendam. A gente está aqui para viver uma experiência que a gente escolheu. E quando a gente chegou aqui, a gente se perdeu. Então comece a se perguntar: o que é que eu posso? O que é que eu quero? O que é que eu desejo? E o que é que eu faço? Se eu posso, se ela pode, por que que você não? Seja bem-vindo ao perfil. A casa é toda sua, né? Se apresente, porque eu nem sei de onde você vem. Creio que é do Rio de Janeiro, mas eu quero que você se apresente, eu quero que você diga para esse povo, né? Até porque onde que essa energia pode te ajudar. Mas primeiro a gente quer conhecer o que aconteceu com você, né? O que você é a pessoa que teve essa chama para querer avançar. Não é você ser diferente da sua família, é você facilitar a vida de novas gerações que estão vindo, tá? O pensamento é sempre esse. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à live é sua. Obrigada, Maria. Meu nome é Ivanete Almeida, né? O que dá origem também, né? A Gelés Família Almeida. Sou casada há 30 anos, né? Com Roberto Carlos e mãe do Evaí, né, avó do Pedro, né? E sogra da Tamara, né? Então, assim, é muito engraçado assim falar sobre a gente mesmo, né? Eu acho assim. Eu saí de casa, né? Era de uma família muito pobre, né? 5 pessoas, né? 5 irmãos. E o meu pai era daquele que ganhava o salário mínimo e tinha que sustentar todo mundo. Então, eu vou fazendo só em partes assim, né? Aí, o que que acontece? Nessa história toda, eu sempre pensava que ia um pouco além, sabe, Maria? Sempre ia um pouco além. É engraçado que depois eu fiz uma retrospectiva, né, da minha vida esse ano, né? E aí eu pude rever algumas coisas que foram muito engraçadas, assim. Eu sempre tive uma vida boa, né? Quando criança, né? Mesmo os meus pais sendo pobres. Foi muito engraçado isso. Eu me lembro que algumas pessoas comentavam, né, que teve um tempo que na família, né, na nossa família, teve um tempo muito ruim, né? E só que nessa época eu fui levada para casa dos meus padrinhos, né? E aí, né, lá na casa dos meus padrinhos eram, né, muito bem de vida e tudo. Então eu tinha aquela vida que eu sempre gostei, na verdade, assim, hoje de estar sentado à mesa, de, sabe, ser servido. Sempre foi muito assim. E aí, depois chegou um tempo e voltei eu para minha casa, então era aquela 8 anos de idade, já fazia comida para os irmãos, aquela coisa toda. E aí eu resolvi, né, querer comprar algumas coisas para mim, eu não tinha dinheiro. Meus pais também não tinha dinheiro também. Então, aquela coisa de não ter dinheiro, né? Sempre aquelas crenças limitantes, né? E se eu pedisse alguma coisa, dinheiro não dá em árvore. Sempre algumas coisas assim que eu, principalmente, já ouvi muito, muito sobre isso, né? Até que eu comecei a falar assim, cara, eu preciso mudar de vida, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa por mim mesmo, já que ninguém pode fazer, né? Mas assim, eu só tive essa consciência, né? Agora, não faz muito tempo, sabe assim? Eu ia fazendo, mas sem ter a consciência. Não sei se eu estou conseguindo, né, trazer isso. Tá sendo clara, sim. Nesse tempo mesmo que a gente se incomoda e se pergunta: o que é que eu sou e o que é que eu quero? Para que é que eu sirvo? O que que eu fiz, para onde eu vou, sabe aquelas perguntas assim começam a vir, né? E aí eu ia, tipo assim, meio que Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, né? E aí nisso eu fui para o Rio, né? Com 12 anos de idade já para 13, e fui tomar conta de 2 crianças, né? Para ser babá e tudo. Então lá no Rio eu trabalhava muito, mas eu também assim tinha uma outra vida que era muito engraçada assim. Eu preciso contar sobre isso. Eu ia nos melhores restaurantes, sabe? Frequentava os melhores lugares do Rio de Janeiro, né? Mas sem a consciência que aquilo ali eram os melhores lugares, não sei, sabe assim? Não tinha Era essa natural, consciência. né? Pelo trabalho que você desenvolvia, era natural. Mas era muito engraçado, porque assim, Maria, muitas vezes que eu não ia como babá. Era muito engraçado isso. Eu não ia como babá, eles me convidavam, eu era convidada a ir, sabe? Então era assim,
muitas vezes eu fui viajar para os Estados Unidos, eu ganhei uma passagem de presente para os Estados Unidos. E, gente, assim, foi sem me prostituir, sem ficar com patrão, como muitas pessoas às vezes, sabe? Não, assim, Só sabe? consegue se for desse jeito, né? Exatamente. O pensamento limitante é esse, né? Exatamente. Então, sem fazer esses tipos de coisas, né? Deus me deu essas possibilidades, assim, né? Quando eu fiz 15 anos, eu perdi a minha mãe, né? E aí, assim, eu me lembro que eu ia fazer uma festa e tal, foi exatamente assim. A minha mãe adoeceu, tipo, não teve bolo, não partiu o bolo, sabe? O bolo tá lá e tal. E eu ficava assim, meu Deus, sabe assim, né? Eu me senti perdida. Logo 4 dias depois, a minha mãe morreu. Mas naquela coisa eu já estava muito doente. E aí o meu ex-patrão, sempre que viajava, falava assim, ah, vocês agora que vão, porque eu tinha tanta responsabilidade, sabe assim? Tanta responsabilidade no ombro, né? Sendo criança, eu posso dizer, né? Que eles foram, inclusive, foram para os Estados Unidos e eu fiquei com as crianças, né? E aí a menina ficou doente e tal, e eu falava assim, eles, não, a gente não vai poder ir mais. Eu falei, mas sou eu que tomo conta deles, eu só fico com eles, eu levo para o colégio, eu faço todas as coisas assim que tinha que fazer. Então, para mim, aquilo era normal, porque eu já tomava conta dos meus irmãos, entende? Então, para mim, isso não era uma coisa a mais, assim, no meu ombro. Fui, fiquei com as crianças. Quando ele voltou, a menina já estava curada, já da pneumonia, já estava tudo certo. E aí ele falou assim, no próximo vai ser a gente que vai. Maria, eu ria tanto, mas eu ria tanto, tanto. Eu falava assim, cara, eu falava, ah, que brincadeira. E cara, eu caía na risada e falava, não, você vai. Entendeu? E logo depois, quando eu fiz os 16 anos, dentro do parque da Disney. Tive o Que café da lindo, manhã dentro do parque. que lindo, né? Então, foi muitos presentes assim que o universo me deu, né? Muitos falam a vida. A vida foi generosa com você, né? A vida generosa e você ali sem se esconder também da vida e sem chorar, como você fala, né? Eu comecei mesmo com meus pais com pobreza, mas a minha cabeça não estava voltada para isso. A minha cabeça estava voltada para viver. Me responsabilizar pelo que eu precisava me responsabilizar e viver aquilo que precisava viver, sem precisar que a cabeça, mesmo a cabeça de criança, às vezes ela é muito sonhadora ou muito sofredora. Né? Exatamente. E eu vi assim, Maria, que eu não tinha os meus pais para me dar orientação, sabe? Porque logo depois também, o meu pai também morreu, né? Então foi assim, né? Sabe quando você fica sozinho e tal pelo mundo, né? E vamos ver o que a gente vai fazer. Nisso eu já estava já noiva já, né? Logo me casei e tudo. Parece que assim a minha vida deu uma volta assim, sabe? De 180 graus para trás, sabe? Assim, na coisa do meu casamento. Aí começou aquela luta, aquelas lutas, aquelas coisas assim. 2 anos depois eu engravidei, graças a Deus hoje meu filho, né? Bem, né? E começou aquela vida de abuso, como você mesmo falou. Sabe assim, de trabalhar e ganhar meio salário, enquanto você. Sabe, porque no Rio eu ganhava, na verdade, assim, eu nem me lembro direito, mas eu só sei que era um salário tão bom que eu dava um salário mínimo para o meu pai. Eu me lembro que uma vez o meu pai estava lá no armazém, que eu sempre me lembro, essa semana foi realmente assim, tempo de retrospectiva, né? Eu pensando exatamente assim, aquilo, aonde eu estou e para onde eu quero ir, sabe? De onde eu saí, de onde eu estou e para onde eu quero ir. Eu me lembrei que o meu pai estava no armazém e o rapaz do armazém não queria vender para o meu pai. Meu pai sendo um homem trabalhador, né? Não queria vender e tal, porque meu pai já estava devendo, já no botequim e tal. E aí meu irmão chegou em casa, né? E falou, aí quando eu cheguei em casa, ele comentou comigo. Falou assim, pai tá lá no botequim, lá negociando e tal. Aí eu fui lá. Aí cheguei lá e tal, né? O que que tá acontecendo e tal. E aí ele chegou e falou, porque seu pai tá aqui dentro. Quanto que tá? Já tem um salário já. Aí eu cheguei e pude fazer assim, toma aqui, pai, toma, tá aqui o pagamento aqui, toma mais um salário pro senhor, sabe assim? Eu pude fazer isso. E eu tinha perdido aquilo, acho que foi por conta Essa memória, né? Isso, exatamente. E fui acontecendo umas coisas assim ruins, até que um belo tempo da minha vida, assim, isso ficou até o meu filho completar 3 anos. Quando o meu filho completou 3 anos, né? Eu comecei naquela incomodação, né?
meu Deus, o que que eu tô fazendo? Por que que eu parei, né? Por que que minha vida parou? Por que que eu estou estagnada, né? Isso, exatamente. E aí, como que vai, como é? E aí eu comecei a ver, assim, eu e o meu esposo, nós começamos a ver o seguinte, ele não era muito bom em finanças, era bom em ganhar dinheiro, entendeu? Então, eu era boa em fazer na finança, entendeu? Falei, então vou começar a nossa mudança. A gente começou literalmente assim, uma mudança. Maria, o negócio era tanto que a gente começou a perder as coisas. Sabe assim, quando você começa a perder as coisas durante a vida, eu me lembro que quando eu me casei, eu tinha, parece que assim, não sei o que que aconteceu assim na minha vida, parece que era uma inveja, alguma coisa assim. Sabe assim, na minha casa não era minha, né? Mas assim, eu tinha um guarda-roupa de 12 portas, eu tinha máquina de lavar, você imagina 30 anos atrás para uma pessoa, tipo, meio pobre, né? Tudo assim, eu tinha sofá de 6 lugares, assim, sabe? Tudo, 3 televisões e tudo com o meu trabalho, né? E aí aquilo ali eu fui perdendo as coisas, assim, fui perdendo, perdendo, perdendo. E aí, sabe quando dá um desespero? E eu falei assim, cara, eu tenho que parar, eu não posso viver mais assim. Eu não posso viver mais de fazenda a fazenda, sabe? Assim, que a gente casou e aí foi assim, né? Ia de fazenda para fazenda. Eu, nessa época do ano, eu estava viajando com os meus patrões para Cabo Frio, para Arraial do Cabo, não sei, sabe, para todos os lugares, e eu nem queria. Era muito engraçado. Eu nem queria, porque assim, eu me lembro que eles não me davam folga, exatamente porque para eu ir para lá com eles, eu detestava. Eu queria, sabe assim, e de repente a vida começar a mudar de uma tal forma, né, que você começa Você consegue identificar, né, para a gente ir pautando, né, e trazendo as pessoas para dentro disso, né? Eu tinha colocado aí para eles assim, ó, porque tá todo mundo quietinho, né? Tá sendo claro para vocês? Onde vocês acham que o abuso entrou? Lembram dos neurônios espelhos? Então, assim, você teve a vida te dando as chances e as oportunidades, uma vida favorável, né? Porque mesmo sem pai, mesmo sem mãe, aí você vai dizer assim, Maria, como que a vida é favorável para quem perde os pais? Sim, os pais cumpriram a tarefa deles e você, na sua experiência, estava tendo uma vida com pessoas que, ao invés de estarem lhe explorando, elas estavam lhe ajudando a você ver uma outra ambiência. Você poderia, naquele momento, ter tido novos sonhos, novas coisas, coisas grandes. Não, você foi achar que estava sendo explorada porque estava ficando sem folga. E, de uma certa maneira, estava. Mas existia a compensação. Existia a compensação. Você se entregava para eles e você conhecia novos lugares, você conhecia nova ambiência. E aí, quando você achou que aquilo tudo ia passar, porque ia casar, ia ter a sua vida do seu jeito, e teve, a vida vem e lhe cobra e diz assim, bom, a vida que você pode construir nesse lugar que você está, do jeito que você está, é essa. Vai ficar satisfeita? Só que o teu corpo, as tuas moléculas, tudo teu já conhecia uma outra vida. Aí começa a insatisfação. Poxa vida, eu não queria isso. Só que você estava acostumada a um padrão, você tinha tudo que as outras pessoas que estavam perto de você não tinham. Então, se você vai ser a média dos 5 que estão perto de você, algo está desencaixado. Só você é você é a pessoa melhor da mesa. Você vai avançar mais para onde se não tem de onde beber? Então, tudo o que você tem começa a ser o foco das pessoas começarem a puxar a sua energia. E você começar a se incomodar. Então, começa daqui os pequenos abusos que a gente não se percebe. Ou você vai ser igual àquelas pessoas que estão ali, ou você precisa sair dali para poder você crescer. Vou lhe colocar de novo na história. Era só para a gente pausar um pouquinho. coloca, né? Vai conduzindo. E é exatamente isso que aconteceu, porque eu saí daquele meio que eu estava. Entendeu? Foi literalmente isso. Eu saí do meio de pessoas, sabe assim, radicalmente assim, né? Isso foi, tipo, logo numa próxima fase, né? Nessa próxima fase, eu comecei a ver que, tipo assim, cara, dá para mudar, dá para fazer alguma coisa. Eu não vou passar o resto da minha vida morando de fazenda em fazenda, eu não quero isso para mim. E eu comecei a ver como que é, como que se faz, sabe? Como que se faz, porque eu era uma dona de casa, tinha estudado até a 4ª série, entendeu? E aí, assim, né, o que que uma dona de casa pode fazer, né, para ser alguma coisa assim? E eu comecei a falar assim, cara, eu vou gerir o dinheiro do meu esposo, entendeu? Já que ele
não sabe fazer, vamos fazer. E ele me deu essa incumbência, né, de fazer isso. E eu comecei falei, agora nós vamos comprar um terreno. Então, não dá para comprar um terreno junto? Vamos juntar com a nossa família, porque estava todo mundo sofrendo, mas cada um num canto. Você entendeu? Era muito engraçado. E aí eu falei, se a gente se juntar, nós juntos somos mais fortes. Essa é uma das frases assim que eu carrego comigo, sabe? Nós juntos somos mais fortes. E aí nós nos juntamos e compramos um terreno. Nos juntamos, fomos fazendo a nossa casa. Então, tudo assim, tudo foi família junto, sabe? E eu fiquei, cara... Aí meu filho sempre falava isso comigo, né? Que o meu filho é o único da família que tem ele é enfermeiro técnico. Sabe? Que aí Então, ele já é uma geração, você é uma geração melhorada do seu pai, e ele já é uma geração melhorada de você. Que o filho, com certeza, vai ser a melhor geração. Isso, exatamente, porque a gente consegue ver, sabe, Mari? Nisso, às vezes eu me pego assim, olhando, assim, sabe, essa percepção eu já tenho hoje, que antes, na verdade, até eu não tinha isso, entendeu? Eu comecei a ter essa percepção, né, de mudança de geração e como começa essa transformação, né? Eu comecei a ver isso, que eu falei assim, cara, né, nós juntos somos mais fortes. Inclusive ele que pagou o curso dele, trabalhando com o pai dele. Ele trabalhava com o pai dele, ele aos 17 anos, ele já tinha comprado o terreno dele trabalhando com o pai dele e fazendo curso. Ele se formou, sabe assim, mas trabalhando e ele mesmo se pagou. E eu falei assim, caraca, é uma coisa assim que pouquíssimas pessoas fazem sobre isso. Falam e fazem. Acha tudo tão difícil, tão difícil, tão difícil. Eu comecei a ver que era assim, quando eu me mudei para minha casa, era uma casa muito engraçada. Ela não tinha porta, não tinha nada. Mas acontece... Foi baseada nela que fizeram a música. Mas era exatamente, era assim, caso, Maria. E aí, assim, mas eu falei, cara, não tem dinheiro para eu poder arrumar a casa toda, mas se eu for fazer um tijolo de cada vez, que foi exatamente assim que aconteceu, né? Nós compramos 100 tijolos, a nossa casa começou com 100 tijolos, 2 varas de ferro, tá? E aí era assim, não tinha dinheiro para embolsar uma parede toda, vamos embolsar todas as 4 paredes, vamos embolsar só o que der, um saco de cimento. Embolsar, gente, para quem não sabe, é o reboco, tá? Isso. Rebocar a casa. Esse é o famoso rebocar. Exatamente. Então, assim, vamos fazer as coisas por partes, vamos fazendo, porque tem pessoas que falam assim, eu não posso ter 1000, mas ela não começa com 10, ela não começa com R$1. Porque se você começar com R$1, entendeu? Futuramente, com certeza, você vai ter 1000. E, sabe, e eu comecei a ver assim, sabe, que dá para fazer, entendeu? E nem se dá... É aquilo, Ivanete, é aquilo de você, né, tomar a atitude de dar uma olhada na vida, né, dar uma parada. O que você tem, o que você tem, o que você quer, e aí você dá uma projetada. A gente que gosta, né, e aí, independente do que você crê, você levar o teu plano, o teu projeto, né, você levar a presença do que você chama de divino, do que você chama de sagrado. Hoje, como a gente trabalha, né, com muitas pessoas de muitas crenças, e cada vez mais a gente aprende a respeitar o ser que respeita algo maior que ele, então para mim já está muito bem, independente do que você professa como doutrina. Aquilo que serve para você pode não servir para os outros, e está tudo certo, a partir do momento que a gente entende que o certo e o errado moram no mesmo lugar, pronto para qualquer um se servir do que quiser. Então, quando você para e você pega e projeta e apresenta para o teu Senhor, e você diz que você quer mudança, e você corre atrás dessa mudança, você nem fica no aleluia, amém, pelo amor de Deus, me dê, me traga, me mostre, e só pedindo, e você também não fica também com os dedinhos cruzados, né? Eu estou imaginando, eu estou visualizando e não estou fazendo nada. Tudo isso, gente, a tua oração, a tua meditação, a tua imaginação, o entrar para dentro do teu projeto, querer realizar, tudo isso é válido, mas é secundário. O maior, o principal mesmo, é você entrar com a energia que se requer para você buscar aquilo que você quer. Então, eu costumo dizer muito para vocês, tudo o que você quer já existe.
Os seus olhos bateu em alguma coisa. Tudo que você vê. Pode ser desde a Ferrari até o carro de boi. Só existe no mundo porque está disponível para qualquer um. Agora, que energia se requer para você ter aquilo? Você tem energia para ter aquilo com você? Ou você só tem os olhos grandes de querer aquilo para passar os primeiros cobres e não saber nem o que fazer, fazer o primeiro churrasco da laje? Então, por isso que a vida vem e diz assim, olha, você vai chegar, eu creio, eu passei você por uma sessão de desabuse-se e eu creio que você vai chegar num patamar muito alto. Só que você vai saber quanto custa aquele patamar, como é que você vai fazer passo a passo para você valorizar e para você ter a energia de segurar o que você construiu. Não é a loteria que você... E pode, tá, gente? Você pode estar aberta para receber dinheiro de qualquer lugar. Então, aquelas crenças que a gente tinha, e eu até uns dias desses ainda dizia para todo mundo, quebrei-lha, de dizer assim, dinheiro não se ganha, dinheiro se faz. Nossa, não tem muito tempo que eu dizia, dinheiro se faz. Até aprender... e a gente diz assim, olha, dinheiro não se ganha, dinheiro se faz. Então, eu limito a minha possibilidade de só ter dinheiro, porque eu só tenho se eu quiser. Não. Consciência, dinheiro, é energia. Eu posso ganhar, eu posso negociar, alguém pode me presentear, eu posso realmente num jogo, sei lá, de azar, alguém me dá alguma coisa. Não interessa. Eu só sei que essa energia, você precisa, né? Como você diz, eu fui a pessoa que tive a visão de dizer, tá todo mundo sofrendo num canto só. Então, a gente vai se juntar e a gente vai sair dessa condição, talvez, né, não se ofenda com o que eu vou dizer, mas talvez de uma condição de família miserável para uma família pobre, e depois para uma família que já está mais organizada, e depois para uma família que já tem como pisar e dizer assim, eu sou uma família que honro tudo o que eu digo e o que eu faço e realizo os sonhos que eu quero, dentro daquilo que eu posso. Porque já vem um moleque de 15, 16, 17 anos que trabalha e sabe que tem que... Ele quer, tem que colocar ali. Então, tu vai vendo que você deu, quando eu digo assim, é a pessoa primeira que chega e quebra o pacto. Não é porque tinha alguma... eu desmanchei aqui um despacho, um trabalho. Você quebrou o pacto de consciência. Aquela consciência que você nasceu para ser miserável, que você tem que estar trabalhando para os outros, que você nunca vai ter nada. Alguém se levanta e quebra e fala,